gente. Boa tarde. De onde paramos na aula, no encontro anterior? Lembram-se? Eu não me lembrava, tá? Mas sempre tem alguém atento. Paramos aqui dos tipos de argumento. Procurem nas telas que estão no final da apostila de vocês. E no corpo do texto, estamos na página 3, tá? Lá embaixo, tipos de argumento. E não sei se vocês se lembram, eu pelo menos me lembro, que nós havíamos combinado avançar um pouco hoje. Lembraram? Esqueceram? Estou vendo pela cara de alguns ali, ó. Não, e estou vendo pela cara de alguns que disseram, professora, melhor a semana que vem, porque a gente já se organiza para ficar mais tempo. Lembra do texto? Ah, eu me lembro, tá? Que eu esqueço a hora de chegar, mas o que me disseram não, tá? Não acredito que seja necessário um avanço muito grande, tá, turma? Mas que vai ser necessário um avançozinho, de fato vai, tá bom? Mas pouca coisa, não vou amassar vocês, tampouco cansá-los demais. Então, de onde paramos na aula anterior? São os tipos de argumento que podemos usar para elaborar a sustentação daquela nossa opinião, a nossa tese, não é? Sustentar a nossa tese. E esses argumentos, eles não têm um local específico. Ah, não, este aqui é só para a introdução ou só para a conclusão, onde vocês quiserem. É o tipo de argumento e não o local no qual esse argumento deve se focalizar. Ó, eu gosto muito das palavras, de pensar na palavra, da sua origem, porque ela é muito esclarecedora. Por exemplo, argumento, que é do latim, traduzindo isso ao pé da letra, significa raciocínio lógico, demonstração. E é isso que a gente faz na dissertação. A gente demonstra que está falando algo que tem a ver com a verdade. A gente apresenta uma opinião, uma tese e comprova, ou seja, demonstra. E aí vai uma sugestão minha, no momento em que vocês se depararem com a proposta de redação. Pintou a proposta de redação ali na minha frente, naquele momento. Nada de nervoso, né? Calma. Eu sei que a redação assusta um pouco, só porque a gente não tem hábito. De modo geral, as pessoas não têm hábito de produzir textos, mesmo na escola. Hoje, pela manhã, uma menina comentava comigo que fez uma redação ao longo da vida escolar, que foi do vestibular. Ou seja, é assustador, mas não tem que se assustar, porque assim, gente, casualmente estava lendo agora, antes de descer, um texto sobre interpretação, compreensão. O que a gente tem aqui é um conjunto de técnicas e métodos para compreender o texto, que tem um nome lindo que chama hermenêutica. E é isso, tem técnica para isso. Então, qual é a técnica? Proposta. Aí, o nome é bonito, né? Hermenêutica, com H, tá? É o conjunto de técnicas e métodos que se usa para compreender um texto. E aí, alguns que chamam da ciência da interpretação, mas aí já fica meio vago. Bom, tá lá, proposta. Aí, eu vou dizer, o que estão pedindo para eu fazer? Pergunta inicial, o que estão pedindo para eu fazer? Vou analisar essa proposta. Então, é um fato que me é apresentado. E eu vou ter de opinar. Não existe não opinar sobre esse fato. Lembram-se que eu dizia no nosso encontro anterior, não vamos ficar em cima do muro. Vou fazer uma opinião. Quando eu elaboro, e qual é a pergunta? Que pergunta devemos fazer para estabelecer essa opinião? O que eu acho disso? O que eu acho? O que eu penso? Essa pergunta desencadeia a tese, ou seja, a minha opinião. No momento em que eu consigo responder o que eu acho daquele negócio, grosso modo, eu não posso parar por aí, porque senão fica no mínimo infantil. Por exemplo, chuchu. Ah, eu não gosto. Tá, minha tese. Mas eu tenho que explicar por quê. E aí, eu vou fazer essa pergunta para mim. Em determinado sentido, é um trabalho meio infantil, porque é cheio de porquês. A cada opinião, por que eu penso isso? A minha resposta será o meu argumento. Quanto mais bem elaborado esse meu argumento, baseado em algumas técnicas, melhor eu conseguirei comprovar para o meu leitor. Esse texto aqui é de aluno de verdade, tá, turminha? Não é coisa inventada, não. Um menino.
de vestibular, esse trecho aí, não é de concurso. E a proposta era transgressão versus infração. Foi uma proposta da URGS meio recente. E esse menino, não me lembro em que momento da sua redação, ele perguntou por que eu acho para ele, eu lembro do texto inteiro, transgredir é um ato de muita importância, porque só a partir por meio da transgressão, nós, seres humanos, conseguimos evoluir. Se assim não fosse, a gente se conformasse com o status quo, a gente não tinha roda ainda, por exemplo, tá? E aí, aí ele fez uma pergunta, por quê? Por que eu acho que transgredir é bacana? E aí, ele utilizou argumento de autoridade. Particularmente, é aquele de que eu mais gosto. É tipo numa discussão, quando a gente usa aquele argumento que faz o outro calar a boca. A criatura não tem resposta. É assim, ó, cala a tua boca que você vai escutar um negócio agora e a pessoa cala e não tem réplica. Não tem como, emudece. Então, olha só o que ele falou. Aristóteles, baita autoridade. Aristóteles dizia que a melhor das vidas era aquela sem nenhuma sabedoria. Já pensando no excesso de códigos e convenções que permeiam a nossa vida hoje, não se satisfez com Aristóteles e chamou Sartre. E Sartre provocou-nos. O homem está condenado a ser livre. Por que eu gosto mais desse tipo de argumento? Não precisa ser ele. Aqui usou de certa área do seu conhecimento, mas serve de qualquer área do conhecimento. Qualquer. Aquela que vocês mais dominam, de que vocês mais gostam. Não interessa se é assim, mais erudita ou mais simples, porque não interessa muito o que a gente usa, e sim como a gente utiliza. Ele usou eu gosto mais desse aqui, porque é difícil contestar Aristóteles, é difícil contestar Sartre, por isso que eu acho que esse tipo de argumento de autoridade é bem interessante para a gente usar, mas serve de qualquer área. Supondo aqui que alguém se interesse pela química, seja a área da sua predileção. Por que não citar conceitos químicos que comprovem determinada situação? Isso não é impossível. Ou das áreas em que vocês atuam profissionalmente, estabelecendo dessa maneira como ele fez o que se chama de analogia ou comparação, tá? Alguma pergunta? Não? Lindo, perfeito. Música, filme. Mas aí, inclusive tem um exemplo que eu trouxe para nós aqui, que é com Chico Buarque. Se você quiser citar o trecho da música, o trecho da música não é um argumento, e sim um exemplo do seu argumento. Da mesma forma, o nome de um filme é um exemplo de um argumento, tá? Ou um livro que vocês leram, não interessa muito que livro que é, não. Se a música de que você gosta for em inglês, aí você tem que já colocar traduzida, ou em qualquer outra língua, tá? Olha só, baseado no consenso. Também, baita argumento, só tem que ter um cuidado. O que é consenso e o que é preconceito. Consenso é aquele argumento que também a gente chama de truísmo. São aquelas verdades incontestáveis. A educação é fundamental para qualquer ser humano. Isso é incontestável. Ninguém vai dizer, não. Ou, como afirmou, outra redação, né? A mesma. Ora, transgredir é inerente ao Homo sapiens. Isso é uma verdade, isso é consensual. É da nossa espécie gostar de quebrar regra, fazer o que é proibido, para o bem e para o mal. E aí ele continua. Todo o processo histórico deriva de pessoas ou de grupos que ousaram contestar as normas vigentes de seu tempo. É natural discordar. Isso é consenso. Agora, cuidado para não confundir com preconceito. Por exemplo, brasileiros são corruptos. Há os que sejam, mas seres humanos são corruptos. Então, isso não é consenso. Quando um discorda daquela ideia, ralou, deixa de ser consenso, tá? Olha aqui, ó. Baseado em provas concretas, foi o que a nossa amiga aqui sugeriu. Se eu quiser usar uma música, isso é uma prova, é um argumento de prova concreta. Existe, a pessoa vê, pega, lê, tá? Não é uma ideia como o Homo sapiens transgride, não é uma ideia de Aristóteles, existe, é um fato. Então, olha só. Chico Buarque, é outra redação, não é o mesmo menino.
Chico Buarque, por exemplo, é fundamental representante da indignação brasileira durante o regime militar, visto que mostrou sua inconformidade por meio de lindas canções. Se você quisesse, você podia seguir aqui, por exemplo, vírgula, nos versos, aspas, aspas, aí entre um verso e outro da música a gente sabe, ou de um poema, né? A gente põe barras, vírgula, ele comprovou, lindo, perfeito. É muito bom esse tipo de argumento, porque já gruda no exemplo, já gruda na tal da contextualização, fica muito legal. E por último, deixei, qualquer um desses argumentos é muito bom, eu mostrei só 4 tipos, tá, turminha? Há outros, mas eu acho os outros muito fraquinhos, aí eu disse, não vou entupir a cabeça de vocês com informação, não usa. E esse outro aqui, meu ponto de vista, é o mais difícil deles. Por que o mais difícil deles? Porque se trata de argumento de competência linguística. Boa tarde, meninos, a gente está numa página talvez 4. É isso? Tá. Por que o argumento de competência linguística, do meu ponto de vista, é o mais difícil? Porque não é uma autoridade, não é a ideia de alguém, não é um fato concreto, não é um consenso, e sim a organização da frase, a seleção das palavras, ou seja, é a pura língua que vai convencer o leitor. Esse trecho aqui se encontrava na conclusão da redação daquele rapaz, lembra que eu falei lá, que a gente leu ainda agora, do Aristóteles, do Sartre? Então, aqui sim a continuidade. É essa sistemática conservadora do pensamento, por fim, que ao mesmo tempo nos impede de destruir e nos força a trespassar o escudo dogmático. A seleção de palavras que ele fez, por si só, convence. É engraçado, interessante, quando eu leio esse trecho, aí você não fala assim, tipo, que ódio, nojentão, deve ter uns 82 anos. Não, 17. Quando escreveu, hoje não. Aí disse, então, 17 anos. Então era nerd. Não, não era. Não era. Então ele era desse planeta. Era. Era não, continua sendo, né? Vai ser advogado. Produzir um texto não é magia. Para nós, acho que todos aqui, não sei, espero que não, eu sou. Para mim, uma comum entre os mortais, requer treinamento. Eu tenho uma certa facilidade para escrever, porque, puxa, olha o tempo que eu estou nessa estradinha aí. Mas a gente que nasce com talento. Existe talento. E resta burilar o negócio, né? Com talento, que eu vou ficar deitada na cama, não vai me servir para nada. Mas esse menino ele já veio pronto, era talentoso. Bom, agora, queridos, vamos para a conclusão. Vejam Vou dar uma sugestão para vocês, tá? Porque no nosso encontro passado, eu vi que vocês ficaram muito aflitos, e eu também, assim, eu estava aflita, aquela coisa, calor e atraso. Bom, de ficar assim, vai e volta na apostila, eu percebi isso, aí de repente isso pode até desagradar. Sigam pelas telas que estão reproduzidas, porque as explicações em profundidade, elas se encontram aqui. E tudo que eu tenho a acrescentar, eu mostro para vocês na tela. Então, não há, se vocês não quiserem, não há necessidade de vocês ficarem indo e voltando, tá? Então, agora nós vamos, não sei, só uma sugestão para vocês não ficarem, de repente, se perdendo nesse vai e vem, vai, tá bom? Eu trouxe para vocês alguns exemplos aí de palavrinhas e de expressões que são interessantes no início. Lembram-se da introdução? Lembram-se da aula anterior? Fiz a mesma coisa com palavrinhas que se encontram, não precisa ir até lá não, tá lá, porque é só uma questão de vou memorizar. Palavrinhas que se encontram na página 4, como começar um desenvolvimento. E também há aqui como começar uma conclusão. É uma muleta, de fato. E um detalhe que eu acho que eu esqueci de falar para vocês no encontro anterior, não existe o melhor ou o pior em termos de tipo de introdução e tipo de desenvolvimento.
que tende a existir é aquele com o qual vocês se sentem mais à vontade, o que provoca maior conforto. Tipo de introdução, gostei desta aqui, e é nela que eu vou treinar. Tipo de desenvolvimento, temos no mínimo 2 desenvolvimentos, 2 parágrafos. Nada impede que eu faça casamentos entre os diversos tipos. Eu vou pegar esse e esse. Mesmo procedimento para conclusão, gosto deste tipo. É como se fosse um jogo de armar. O que não pode acontecer, queridos, é vocês ficarem pipocando. Se tivéssemos 4 anos para treinar, e se fosse uma oficina literária, aí tá, vocês iam ficar assim, agora eu vou falar com esse, agora com esse, agora com esse, mas não é o nosso caso. Então vocês vão reler na hora de produzir um texto, dizer, gostei desse tipo de encaminhamento aqui, gostei deste tipo de introdução, este é o meu tipo, e é com ele que eu vou fazer esse treinamento. Tá? A respeito de produção textual, aula passada não comentamos, tá? Até porque a gente não tinha terminado o trabalho ainda. Vocês têm de se informar lá na secretaria com as meninas, como é que vai proceder, entrega de redação. O pessoal do EAD também buscará esse tipo de informação, a entrega, a periodicidade, quantas redações eu posso produzir, porque sim, há uma combinação de vocês, não é? A se inscrever nesse curso, quais os prazos de entrega, datas de entrega, e de fato a Gabriela, presencialmente, e para o EAD também vai fazer comentários, ela trabalhará tirando dúvidas da correção. E aí vocês têm que agendar tudo com Bianca, com Vanessa, com Eduardo, agendem. Gabriela foi minha aluna e hoje é professora de Zambelli também. E hoje é professora de português. Acredito muito nela. Ela não indicaria se achasse que não, né? Não ia dar conta do trabalho. E a única certeza que eu tenho, que eu posso informar vocês com segurança, vocês só podem produzir textos cujas propostas se encontram nesta apostila. Não pode ser qualquer texto, mas achei isso tão lindo. Pois é, mas aí como é que a gente vai avaliar? Não dá. Só desta apostila. Não é qualquer texto, não, até porque as propostas foram elaboradas, a gente pensando em vocês. Sabe que eu queria fazer de uma prova? Não, vamos fazer essas aí. Ao final, há várias propostas, quer dizer, antes das telas que estão reproduzidas aí, ok? Tem um monte, olha, se não me engano, são 10. Algumas que já caíram em concursos, peguei FCC, Sesgran Rio, outras inéditas que eu criei. Tem, inclusive, algumas com exemplos de redações prontas já. Se eu fosse vocês, eu não fazia essa, não. Já está pronto. Já tem uma lá escrita. Acho que a gente até pode meio que se influenciar. Então, vamos lá, turminha, para a conclusão. Alguma pergunta a respeito desse procedimento aí? Ficou claro? Obrigada. Ó, é a parte menos extensa, inclusive ela pode ser um pouquinho menor do que a introdução, pouca coisa, não há nenhum problema. Posso me restringir a 2 únicos períodos. Ela deve ser a menos extensa, porque se a introdução é um trailer, a conclusão é um replay. Por quê? O que deve constar obrigatoriamente de uma conclusão? Retoma o tema. Tenho de retomar não o assunto, tá? Só o tema. Violência contra o menor, vai voltar aqui. Retoma minha tese, é um horror, é a minha opinião. Aliás, a conclusão é uma das partes, todas as partes são importantes, mas a conclusão, ela é muito importante porque ela é a última oportunidade que a gente tem de persuadir, de convencer o leitor. Depois daquilo, ó, foi. Muitas vezes o texto vem meio aqui, balançando, e a conclusão salva esse texto, porque o cara teve um insight fantástico ali. E, se houver, se for necessário, retomada da solução que já desenvolvemos ao longo do texto. Do encaminhamento, né, queridos? Não é para inventar a roda nessas alturas do campeonato. Se vocês quiserem, não força. Se vocês quiserem, se cabeça sobrar, apresentem um fato novo. O que é um fato novo? É uma ideia nova
que não precisa ser desenvolvida. É um argumento que por si só se basta. A educação é fator de ascensão social, um truísmo, uma verdade irrepreensível, inquestionável. Ou ainda, uma citação. Eu não sei se eu comentei com vocês de uma aluna minha no ano passado que descobriu uma citação de que gostou muito. Cheguei a comentar? Essa menina, passou. Essa menina, um belo dia lá na conclusão dela, me entregou uma redação e ela, infelizmente, eu estou desde ontem, assim, eu vou ver na internet, eu cheguei tarde em casa, dei aula e eu esqueci também de manhã. Bom, e um belo dia ela me entregou, lá pelo meio do ano, me entregou uma redação que tinha, ao final, lá na conclusão, a seguinte citação. Blá, blá, blá. Tem razão, portanto, ela deslocou, portanto, fulano de tal, quando afirma que, aspas, tudo que eu fizer hoje vai me abraçar amanhã. Fecha aspas, ponto final. Isso casa bem um monte de situação, porque na realidade é a relação de causa e consequência, né? Faço hoje, consequência. O que não tem causa e consequência nessa vida? Ficou muito bonito, ficou muito bem encaixado aquilo ali, eu elogiei. Aí, uma, duas redações, voltou a citação no mesmo lugar. Aí ela veio falar comigo, Tereza, eu posso fazer isso, repetir? Eu disse, querida, para mim, você pode repetir 40 vezes ao longo desse ano, porque no concurso, a pessoa vai ler uma. Isso se chama estilo. Então, a citação é um bom fecho para o texto. Pensem numa que agrada a vocês. Decorem. É bem, mais uma de aspecto mais amplo, como essa que a Karine me apresentou. Bem interessante mesmo. Aquelas mais abertas, que se prestam para uma abordagem mais filosófica, claro, não é se o nosso tema for desta linha, porque pode ser um tema que requeira de vocês conhecimento específico. Que bom, vocês estudaram pra caramba! E há propostas desse gênero. E mesmo quando é de conhecimento específico, nada nos impede de fazer uma breve barriguinha mais literária, que é a presença de uma citação. Nada nos impede. Por exemplo, quando eu preparo para o pessoal da diplomacia, que é um texto desse gênero, só que é bem mais longo, né? E muito técnico, eu incentivo muito essa busca de um viés mais literário, para não ficar aquela coisa pesada, técnica e chata e perigosa, porque todo mundo vai escrever a mesma coisa, né? A minha ideia é a sua, porque é ciência pura. Então pensa nisso, ficou bem interessante a redação dessa menina que se deu bem. Ó, o que não pode, pelo amor de Deus, não façam isso. Encerrar uma conclusão, ou melhor, abrir uma conclusão com fórmulas prontas. Gente, isso, olha, é tudo de ruim. Além do que, é muito brega. A verdade é essa, tá? Conclui-se. Concluímos. É claro? A gente está na conclusão? Então, não precisa dizer que está concluindo. Alguém aqui já começou uma redação falando, introduzindo? Não, ninguém fez isso. Introduzindo o assunto. Então, o que é isso? Desenvolvendo, continuando, como eu estava dizendo. Não, você lá fala. E essa coisa aqui, eu já ensinei assim, tá? Mas isso é muito brega, é muito antigo. De acordo com os argumentos citados anteriormente. Para um pouquinho. Vai ser de acordo com o quê? Com o negócio que eu não escrevi. Não, não é. Ou, com base na problemática acima enfocada. Isso é típico de quem decorou esse negócio, quase que levou um carimbo para hora da prova, né? Carimbou ali, vai o resto, tá? Não dá certo, gente. Formulão, assim não, uma coisa é a gente ter técnica, outra coisa é, tá? Então, pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz, não faz, não faz, não faz. Aí, como é que eu faço? Olha, retoma o tema, retoma a tese, enfim, podia. Enfim, pode, é uma... Nem sei o que falou, mas está correto. Em suma, tá em suma. Pode.
Pode, porque são conjunções conclusivas, são nexos conclusivos, então pode, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não está aqui, aí se vocês quiserem, nessa tela que eu acabo de colocar aqui, vocês podem pensar assim, ó. Eu listo, sabe essas palavrinhas que a gente começou a falar agora? Elas estão listadas lá na nossa página 4. Eu listo elas. O que eu vou colocar no quadro agora é talvez uma fórmula um pouco mais sofisticada de usar aquelas expressões ali. Assim, ó, gente. Portanto, vocês sabem, é uma, só um exemplo, tá? Conjunção conclusiva. E é muito comum o aluno abrir a conclusão por meio de um portanto, e está correto. Por exemplo, portanto, transgredir é inerente ao homem. Vamos supor que essa fosse a primeira frase da minha conclusão. Corretíssima, tá? Essa vírgula aqui, conforme vocês viram com Zambelli, ela é facultativa. Mas se vocês quiserem atender com mais vigor e consistência aquele critério de avaliação que, lembra, domínio da norma culta formal, que é um dos critérios mediante os quais vão nos avaliar, vocês podem usar de maneira mais sofisticada um recurso simples de língua, que é deslocando essa preposição. Desloca o portanto para depois do verbo, fazendo assim, ó. Transgredir vou agora botar em vermelho para a gente ver esse deslocamento. Aí as vírgulas passam a ser obrigatórias, porque se trata de uma conjunção deslocada. Portanto, é inerente ao homem. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, dita de uma maneira um pouco mais complexa, um pouco mais sofisticada, que revela nesse momento, de fato, aquele aspecto no qual somos avaliados, domínio da norma culta, formal e escrita. Na realidade é mais bonitinho, é fato, melhora, dá um caráter mais erudito ao texto. Fica a critério de vocês. Se vocês acham que tem que usar uma expressão para introduzir essa conclusão, para abrir essa conclusão, melhor então que a desloquem. Alguma pergunta? Tem medo de fazer isso e colocar um ponto de vírgula antes do portanto ali que eu achava que fosse, mas não. 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 Ponto e vírgula tem um uso muito específico, cuidado com ele, tá? Hã? Não, eu só achei, então se fosse fazer isso, eu queria errar. Tá, e agora você não vai errar mais, porque você sabe que conjunção deslocada... Eu sei porque você pensou isso, é por um outro motivo que seguramente Zambelli trabalhou em sala de aula. O ponto e vírgula entre as orações. Entre as duas orações. Na primeira, ok. Na segunda é que tá isso aqui. Tá? A gente não usa ponto e vírgula para marcar deslocamento. Só, é bem restrito. Se não tem segurança, melhor não. Bom, então aqui, gente. Quando chega à conclusão, é muito comum, quando a gente não tem um objetivo claro, e esse objetivo claro, lembra quando a gente viu aqui, tese, que a gente tinha que perguntar, por que que eu penso assim? Por que que eu acho isso? Lembra as perguntas que eu disse? De modo geral, as pessoas não se perguntam nada. É quase uma psicografia, entendeu? Baixa a cabeça e vai. Se eu recebe um santo, se o santo é de luz, ok, mas se não é? Se o negócio é meio obscuro, aí olha só que tipo de redação vai rolar. Então, assim, ó, então a gente começa a escrever, o negócio assim, I can't believe desse negócio. A gente não vai parir um texto. A gente vai elaborar um texto. Até para parir é difícil. Bom, então, parir é difícil. Você sabe. Tira logo esse negócio aqui de mim, sai de mim. Então, quando eu me faço aquela pergunta, o porquê, eu já tenho de ali traçar um objetivo. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero mostrar algo.
Então eu vou comprovar, 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 comprovar. Eu quero provar. Eu tenho que ter uma hipótese e ao longo do texto eu provo. Eu quero alertar, assim é um problema que eu estou vendo que vai estourar lá adiante. Eu quero sugerir, ou seja, propor soluções. Ah, então eu tenho que escolher um desses? Não, eu posso ter os 4 ou mais. Viram que eu botei etc, tá? Quando não está claro para a gente, normalmente, o que o candidato para a gente? Não, para eles. Porque as outras pessoas que não estão nos vendo agora e não são vocês também. Gente que não sabe o que a gente está falando. O que é comum? Que o candidato acabe pensando num clichê, num provérbio. Me jurem que não vão usar provérbio na redação. Ditado popular. Gente, é mega brega. Tipo, portanto, todos merecem um lugar ao sol. Então vai pra praia. Pronto. Resolve a situação. Vamos para a redação. Então assim, ó. Frase de efeito, clichê, slogan, provérbio, nananina. A esperança é a última que morre. Nunca ninguém falou isso na vida. Podre. Ou ainda, o apelo a uma entidade milagrosa. É como se fosse possível solucionar problemas por meio de milagres. É preciso que o governo se conscientize de que, como se eu tivesse acabado de fazer a maior descoberta da humanidade. Assim, bem mesmo, né? Nunca ninguém pensou que o governo tem que se conscientizar. E ó, eu acabo de pensar. Ou ainda, uma conclusão, solução. Geralmente meio messiânico isso aqui, tá? Quase dizendo Jesus voltará, independente da crença, isso não pode aparecer no texto, tá? No dia, vou completar essa frase. No dia em que o homem perceber que todos somos irmãos, ele aprenderá que deve amar o seu próximo e o mundo será melhor. Horroroso, horroroso, horroroso. Não tem nada mais brega que um negócio desses. Quem faz uma conclusão desse tipo está autorizado a escrever fim na redação, quem sabe colorido, e cantar depois We are the world, we are the... Porque é por aí que é o raciocínio do sujeito. Ou ainda uma solução utópica. A gente sabe que não vai acontecer, mas a gente está tão desesperado que põe qualquer negócio lá. Mas temos certeza de que, dentro de poucos anos, o problema do menor abandonado estará resolvido. Mas de onde que eu tirei essa certeza? Ai, do meu desespero, que na realidade era isso. Eu queria terminar, não sabia como, botei qualquer negócio. É utópico. Se a gente precisa apresentar a solução, que ela não seja desse tipo. Quando a gente se propõe lá, junto com aquela pergunta do porquê, aonde eu quero chegar, portanto, coloquem aí, se vocês quiserem, nessa tela, bem grande ali, ó. Ao iniciar, fazer a seguinte pergunta: aonde eu quero chegar? Tá, matou. Aí vocês não vão ficar aqui patinando, o que é que eu quero, o que é que eu não quero, o que é que... Tá claro, eu já sei, eu tenho meta, tá bom? Posso mudar a tela, turma? Então, adiante.